Alô? Boa noite. Consegue me ouvir? Boa Maravilha. noite. Coisa boa. Eu não sei, no meu computador ele tem uma configuração que quando eu abro aqui a reunião, eu sempre tenho que ajustar para o fone de ouvido que a gente coloca para se comunicar, senão ele não entra o áudio. Agora deu certo. Gente, que bom estar com vocês mais uma vez. Boa noite, a Fabiana, a Michele, a Gisele. A gente fica feliz em ter vocês aqui com a gente. Hoje um horário um pouquinho diferente, devido à programação que a gente tem tido aqui na região. E a gente tem se adaptado aqui, mas é só essa noite. As outras noites nós vamos manter os nossos horários às 20h30, mas hoje em especial a gente puxou para uma hora mais tarde para conseguir atender as necessidades aí da programação que estamos tendo nas nossas igrejas aqui em Porto Alegre. Mas para nós não nos delongarmos muito, vou pedir aqui mais uma vez para o meu amigo aqui, o Eduardo. Hoje tive a oportunidade de visitá-lo, ele e a Marina, e pedir para o senhor fazer uma oração para nós mais uma vez, pode ser? Hoje o tema é muito especial, nós vamos falar aqui como encontrar a igreja verdadeira. Então, esse é um estudo fantástico e a gente precisa de concentração para compreendermos essa parte, né? Como encontrar a igreja verdadeira. Pode orar para nós, irmão Eduardo? Sim. Oramos. Bondoso Pai, amado Deus que está no céu, muito obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estudar junto com nossos irmãos a Tua palavra, para que possamos, Pai, entender e nos clarear bem a verdadeira igreja a que nós estamos seguindo, que nós cremos que é a verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço por esse momento. Amém? E amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, seu Eduardo. Eu só vou puxar aqui o arquivo que a gente já estava usando e dizer para vocês que nós já passamos da metade do nosso estudo já. A proposta temos aqui 13 lições e essa é a 8ª que estamos vendo hoje. Então, vai ser muito, muito importante a gente conseguir acompanhar bem, né, e estar aqui junto com vocês participando. Deixa eu só o arquivo. Tem 2 pessoas chegando também agora para participar junto com a gente. Uhum. Pronto. Agora eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Nosso 8º estudo, o estudo sobre como encontrar a igreja verdadeira. Uma coisa interessante, meus queridos, que a gente se depara com muitas pessoas que dizem seguir, né, a verdade. Mas como a gente pode descobrir o que é a verdade? Será que Deus tem um caminho só? Ou ele tem vários caminhos que conduzem as pessoas? Mas se tem vários caminhos, eles têm alguma harmonia? Porque a gente entende que Deus, ele é um só. E ele conduz as pessoas de acordo com a vontade dele para a verdade. Jesus disse em João 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se é assim, será que a gente tem muitas ou poucos caminhos para encontrar a Deus? Há um estudo de que nos últimos anos nós temos o registro só na linguagem da igreja cristã.
sem entrar no mérito do judaísmo, muçulmanos e tal. Só no contexto do cristianismo, são mais de 30 mil denominações. Então, imagina, é muita opção. Como as pessoas vão se encontrar, né, ou encontrar a verdade, né, como ter a certeza de que realmente é a igreja verdadeira. E a gente entende que a forma que nós temos de descobrir é olhando diretamente para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o amparo que a gente encontra para nos proteger da gente não ser enganado, né, por qualquer um que possa chegar e dizer, não, essa igreja nossa aqui é verdade, e assim por diante, sendo que a gente pode estar sendo enganado, né? Então a gente tem que estar atento. Deixa eu compartilhar então a tela agora com vocês. Muito bem. Então aqui está o nosso tema, né? Como encontrar a igreja verdadeira. E o nosso estudo já começa então com o texto de Mateus 16, 17 e 18. Deixa eu abrir aqui para vocês a minha Bíblia. Também vou compartilhar com vocês aqui o meu texto bíblico. Mateus capítulo 16, se você tiver com a sua Bíblia aí, também pode procurar. Capítulo 16, versos 17 a 18. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui a pergunta é: quem é o fundador da igreja e a quem a igreja pertence? Então, aqui, apesar de estar dando ênfase a Pedro, a gente identifica aqui a referência a Jesus, porque fala que a revelação não é de Pedro, mas é do Pai que está no céu. E aí ele fala que Pedro, a palavra Pedro é como se fosse pedrinha, pequenininha. Mas quando se fala sobre essa pedra, o texto no grego é a ideia de rocha, e a referência aqui é o próprio Cristo. Então aqui é uma explicação um pouco teológica aqui nesse texto. Mateus 16, 17, 18, e entendemos que o fundador da igreja e a igreja pertence a Jesus. Ela pertence a Jesus. Pedro ele era o discípulo, em que Jesus ali usou como uma referência para falar a respeito da igreja. Porém, Cristo é o fundador da igreja e a igreja pertence a ele. Bom, a segunda questão é: quem é a pedra angular da igreja? Você sabe o que significa essa pedra angular? Seria a pedra de fundamento, de principal alicerce para estruturar ali uma construção. Não sei se alguém aí lida com construção ou já trabalhou com isso. Eu nunca trabalhei diretamente na construção. Uma coisa ou outra e tal, uma ajuda ou outra, acompanhar alguma construção, às vezes até de alguma igreja, mas a gente sabe que toda construção precisa de uma base sólida, né? Um alicerce bem preparado, bem estruturado. E essa pedra angular é a linguagem utilizada para falar sobre essa base, né? E aí temos o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, verso 20. Vamos olhar lá. Efésios, capítulo 2, verso 20. Olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, e agora olha só, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a base. Cristo é a pedra angular. Então aqui eu já estou respondendo bem fácil para vocês, né? A resposta aqui é Jesus. Tá bem? A terceira questão:
De acordo com Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23, o que é correto afirmar? Aí aqui é para a gente marcar o que é correto, então vamos ler o texto de Mateus 7, 21, 23. Olha que texto interessante aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, com esse verso, esses 3 versos que nós lemos aqui, o que a gente pode afirmar? Se a igreja faz milagres e expulsa demônios, é a igreja verdadeira. Será que está certo? Porque o texto fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mesmo que expulsa demônios ou faz milagres, não quer dizer porque o inimigo também pode forjar isso. Bom, a outra opção. Muitas pessoas religiosas que frequentam igrejas, que fazem milagres, expulsam demônios, se perderão porque as igrejas deles não obedecem completamente à vontade de Deus. Isso aqui é verdade. Tem muita gente que frequenta igrejas que até podem estar fazendo milagres, expulsando demônios, e poderão se perder porque a igreja não está obedecendo completamente à vontade de Deus. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas o texto de Mateus nos ensina isso. Então, o verdadeiro é este aqui. Tá? Quarta questão. Os sociólogos dizem que no mundo existem 9 grandes religiões. O cristianismo é uma delas. Dentro do cristianismo existe cerca de, aqui está desatualizado, tá? São 30 mil. Então, aqui fala 20 mil, mas é 30 mil. Denominações. Mas, de acordo com a Bíblia, quantas igrejas verdadeiras existem? Olha só, a pergunta que a gente estava falando já no início aqui, né? Quantas igrejas verdadeiras existem? Efésios capítulo 5, 25 a 27, vai nos dar uma resposta. Deixa eu pegar aqui. Efésios, capítulo 5, 25 a 27. Olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, sendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, é interessante que esse verso nos ajuda. Agora a gente pode responder. Todas as igrejas que adoram a Deus são verdadeiras. De acordo com esse verso aqui, olha, aqui está a explicação na própria frase. A Bíblia usa o singular e não o plural para a igreja verdadeira. Eu vou até repetir o verso que diz aqui, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, não as igrejas. A igreja. Assim como o marido tem que ter uma esposa só, nós não cremos na poligamia, e sim na monogamia, um casamento com uma mulher só, e o casamento, a família, é um reflexo da divindade. Entendemos, então, que aqui nesse paralelo se refere a uma igreja só, não a várias, mas uma verdadeira. Né? E está o nosso desafio descobrir qual é essa igreja verdadeira. Então, aqui que nós marcamos é a frase de baixo. Tá? Bom, agora o 5, nós não vamos usar um texto bíblico lendo aqui, mas já está no próprio estudo, o texto bíblico. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui, essa parte agora, que nós vamos falar sobre 8 características bíblicas para ajudar você a encontrar a igreja verdadeira.
Ok? Então, vamos ver essas características aí que nos ajudam e nos protegem de enganos que poderão vir no andar da carruagem, ao estarmos buscando a verdade, e podemos nos deparar com situações diferentes do que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Primeiro, então, a característica da igreja verdadeira, tá? Aceita toda a Bíblia como a única regra de fé e prática. E aqui está o texto de Efésios 2, 19 a 20, né, que fala a respeito do que a gente já leu, né, falando da pedra angular. Nós cremos em toda a palavra de Deus, porque o próprio Cristo, né, nos ensinou, né, tanto a estrangeiros como a peregrinos, dizendo que já nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas. Então aqui, ó, Novo Testamento, Antigo Testamento. Aqui está a plenitude, né, total da Bíblia. Bom, segundo ponto aqui agora, ensina que a salvação é unicamente pela fé na graça de Cristo. E o texto de referência, Atos 16, 30, 31 e 4, 12. Diz aqui, depois trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é unicamente pela fé na graça de Cristo. Não tem outro lugar. Não é mérito próprio. É em Cristo. E a igreja verdadeira prega, crê dessa forma. Terceiro ponto. Crê que Jesus voltará em breve de maneira visível e audível para todos. Isso aqui é muito interessante. Tem gente que fala que crê na volta de Jesus, mas que não crê exatamente assim, né? E a Bíblia nos ensina que será visível e audível para todos. E aqui há um verso de referência que diz assim, a bonita promessa de Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1 a 13. Há um outro texto que nos ajuda muito nessa questão visível e audível, que é Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, isso aqui é bem interessante também a gente lembrar. Bom, vamos continuar aqui. Agora, o quarto ponto. A igreja verdadeira, ela prega que a lei de Deus está em vigor, mesmo que por isso seja objeto da ira de Satanás. E o texto de referência, Apocalipse 14, 12. O que diz lá? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Desculpem, aqui tem o outro texto de referência, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora o outro texto. Irou-se o dragão contra a mulher. Lembra, mulher, referência à igreja. É singular, ó. Tem um A, não é as mulheres, mas é a mulher. E foi pelejar, guerrear com os restantes da sua descendência. Quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. Então, aqui outro texto bíblico importante. Apocalipse 12, 17. E aí, agora sim, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui a gente observa que os mandamentos de Deus precisam ser observados. A igreja verdadeira, ela observa os mandamentos de Deus. Todos eles, os 10 mandamentos. A lei moral de Deus, lá de Êxodo, capítulo 20. Aqui é uma identificação da igreja verdadeira também. O que mais? A quinta
característica recebe o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Mas, pastor, onde é que eu encontro isso? A gente leu um verso antes, que já falava um pouquinho, e agora nós vamos completar. O verso é Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Nós já falamos que a característica do guardar os mandamentos de Deus faz parte, mas também o testemunho de Jesus. O que vem a ser isso? Vamos ver agora o outro verso, que é de Apocalipse, aqui, ó, 19 e 10, explica: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus, e aqui está a nossa resposta, é o espírito de profecia. Que vem a ser o espírito de profecia? É a manifestação profética, assim como havia profetas na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus não deixou o seu povo na mão, e sempre levantou profetas em momentos de crise e necessidade. E nós cremos que Deus levantou também entre nós profetas para nos auxiliar. A igreja adventista, por exemplo, ela identifica a profetisa Ellen White como alguém que Deus usou para auxiliar a igreja. Ela não está acima da Bíblia, mas ela orientou muito a igreja. O negócio não vai fechar. Só ajustando um áudio aqui. Agora acho que deu certo. Tá bem. Tá. Muito bem. Então, queridos, aqui o testemunho de Jesus tem a ver com espírito de profecia. A palavra testemunho na Bíblia, ela também tem uma referência a martírio, a mártir, né, a sacrifício, a entrega. Então, aquele que segue a orientação divina, que estuda a Bíblia, que guarda os seus mandamentos, também dá um bom testemunho. E esse testemunho, que a Bíblia agora direciona ao espírito de profecia, é a manifestação profética da orientação das profecias bíblicas para o povo no tempo do fim. Nós cremos dessa forma. E Ellen White, identificamos Ellen White como essa característica, e os livros, muitos livros que ela escreveu sobre isso. Então, nós identificamos aqui esse ponto, essa característica de Apocalipse 19 e 10. Bom, sexto ponto, sexta característica. Isso aqui é muito importante. Ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração. Na verdade, isso aqui é uma extensão do quarto ponto, que prega que a lei de Deus está em vigor. É uma extensão do quarto ponto, o sexto aqui, ó. E aqui tem os textos bíblicos para nos dar base. Primeiro deles: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E aqui está Isaías 58:13. Aí depois o outro texto: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Eu vou marcar aqui essa palavra sinal, porque isso aqui é muito importante a gente observar. Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, o verso 12 e o verso 20. A gente acredita que o sábado ele é um mandamento que também tem características de sinal, porque nesse mandamento, nessa lei, a gente observa que ali identifica quem é o Senhor de todas as coisas, que é Deus, a extensão, né, do seu domínio, né, que fez os céus e a terra, então mostra o tamanho da sua propriedade, e ali a ordem que ele dá, né, o tratado, né, de
não trabalhar, nem eu, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, como está lá em Êxodo capítulo 20. Então a gente identifica como um sinal, quase a mesma linguagem de quem é dono de fazenda e tem o gado, longe de comparar a gente com o gado, né, mas tem uma marca, tem uma identificação a fazenda, tem um sinal, né? Às vezes o gado ele é marcado, né, com um ferro quente, o sinal dessa fazenda, né? Os papéis, os timbrados, né, os ofícios dessa fazenda, ela tem um símbolo. Também encontramos essa questão de sinais, como também marca, o logomarca, né, um marketing de alguma empresa. Então, você pensa em alguma marca importante, como exemplo, um tênis, né? Vai comprar um tênis da Adidas, um tênis olímpicos, ele tem um desenho, tem uma marca, tem um sinal. O povo de Deus e a igreja verdadeira de Deus tem um sinal que identificamos no quarto mandamento, que tem a ver com o sábado. Esse é um sinal. Porque a Bíblia nos ensina. Isso aqui é interessante. Nos ensina antes da Constituição até mesmo do povo judeu. A gente já encontra em Gênesis essa descrição. Bem interessante. Penúltimo ponto, então, o sétimo, está em todo o mundo pregando o evangelho eterno. Essa é uma característica da igreja verdadeira. Por quê? Porque é uma profecia, está em Mateus 24:14, e também encontramos em Apocalipse 14:6 uma referência. Diz lá, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Agora o texto de Apocalipse 14:6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, né? E depois o texto continua. Então, Apocalipse 14:6. Então, aqui, assentam sobre a terra, né? Cada nação, tribo, língua. Isso aqui é uma linguagem global. Aqui fala, ó, por todo mundo, né? Mateus 24:14. Então, se é por todo mundo, e deve ser falado sobre todos os que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo e língua, então a igreja verdadeira, ela deve estar envolvida com o evangelho no mundo inteiro. Essa é uma característica da igreja verdadeira. E um oitavo ponto que é bem interessante, e nem todo mundo às vezes dá atenção a isso, apesar de que agora com a pandemia o pessoal tem olhado um pouco mais. A igreja verdadeira, ela segue os princípios bíblicos de saúde. Quais são eles? Aqui a gente tem algumas dicas, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então, tudo que vem prejudicar a nossa saúde, que destrói, aqui a referência ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, isso é prejudicial, é errado. E a igreja verdadeira observa, tem esses cuidados. Outro texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, queridos, como que a igreja verdadeira pode seguir princípios bíblicos de saúde? Seguindo as orientações de Levíticos 11, né? Ali há uma orientação de que tipos de carnes devem ser comida ou não. Seguindo, inclusive, o mais próximo possível da alimentação do Jardim do Éden, que era uma alimentação vegetariana, inclusive. Adão e Eva, antes do pecado ali, eles não comiam carne. Na verdade, a Bíblia nos dá uma margem em que Deus autorizou se alimentar de carnes, e não todas, mas algo específico, a partir do dilúvio, com Noé. Até então, a Bíblia ela guarda silêncio dessa questão de comer carne. Depois ali se percebe que eles já tinham uma noção de que há alguns animais que podiam e outros não. E para esclarecer melhor, Moisés escreveu lá em Levíticos, capítulo 11,
uma orientação bem direitinho do que comer e não comer, né, para que o povo pudesse ficar protegido, inclusive, de muitas doenças. Você sabia que muitas doenças que nós temos hoje, elas vêm por não se respeitar essa orientação da alimentação? Bem interessante isso. Inclusive o próprio coronavírus, né, que você sabe aí a discussão sobre isso, se foi burlado num laboratório, se veio de alguma alimentação e tal. Mas muita coisa indica que a alimentação de alguns animais ali que não eram próprios, pelo que a Bíblia nos mostra que não era certo, provocou, né, toda essa difusão aí da pandemia. Então, isso é uma coisa interessante a gente observar. Nós estamos quase indo à nossa conclusão, queridos. Então, vamos à nossa penúltima questão. Analisando Atos, capítulo 2, versos 46 e 47, o que deve ser natural para quem é salvo? Então, vamos ver aqui Atos, capítulo 2. Vou abrir aqui em Atos, capítulo 2, os versos 46 e 47. Olha o que diz aqui que é importante também da igreja verdadeira. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, analisando agora o que esse texto do movimento da igreja primitiva, né, no tempo dos apóstolos ainda, o que deve ser natural para quem é salvo? Aqui a primeira frase: permanecer fiel a Deus em sua própria casa, desenvolvendo a fé sozinho, ou unir-se com os outros salvos na igreja para juntos louvarem a Deus. Nossa, aqui é bem claro para nós, né, que nós devemos estar unidos como irmãos, como família. A igreja é uma família. A igreja verdadeira é uma família. E a gente precisa estar conectado a essa igreja que aguarda a volta de Jesus e, enquanto aguarda, prega o evangelho, segue seus mandamentos, cuida da saúde e orienta o povo para ser um pouco mais feliz em um mundo tão triste, a gente ter algumas alegrias, né, quando em união. Aqui uma frase, né, que está aqui importante: a igreja não salva. Não importa, nesse contexto da salvação, a salvação está em Jesus, né? Mas se você foi salvo por Jesus, você terá que estar na igreja. E aqui fala de João, capítulo 5, verso 1 a 4 e 14, que ensina que o paralítico não precisou ir à igreja para ser curado, mas não deixou de ir após ter sido. Entende? Jesus, ele distribui a salvação e o milagre. Porém, ao receber essa bênção, a gente deve ir participar da igreja, se comprometer em pregar o evangelho, estar envolvido nessa causa. Não adianta eu só receber o milagre. Eu preciso, em gratidão, né, feliz, compartilhar isso com os outros. E a sétima questão é: que convite Jesus, o Supremo Pastor da Igreja, faz a você? João capítulo 10, verso 16. Vou ler aqui esse texto. Convite que Jesus faz para você. João 10, 16. Olha que texto interessante. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bom, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse texto, Jesus está falando de um rebanho e um pastor. No caso, Cristo é o pastor por excelência, mas ele quer ter um rebanho. Ele não tem vários rebanhos, ele tem um rebanho. E ele está conduzindo as ovelhas para o rebanho dele. Ele deseja, né, reunir essas ovelhas, né, para o seu rebanho. E eu creio fazer parte, na sua constituição, na sua organização, da igreja verdadeira. Por que eu creio que faço parte da igreja verdadeira? Porque a Bíblia me ensina que há 8 características
que eu creio que a Igreja Adventista preenche. A Igreja Adventista, ela aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática. Ensina que a salvação é unicamente pela fé na graça de Cristo. Ela crê que Jesus voltará em breve de maneira visível e audível, não é algo secreto, mas é algo para todo o mundo ver. Ela prega sobre a lei de Deus que está em vigor, né? Os 10 mandamentos estão em vigor. Ela prega sobre isso. Também o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, nós cremos que através de Ellen White nós recebemos essa bênção. Não significa que Deus não pode usar mais pessoas, levantar profetas, mas hoje nós temos informações importantes que conduzem a vida da gente, da igreja. Ellen White escreveu muito sobre, além de escrever comentários sobre a Bíblia, sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus, ela descreveu questões das profecias, um livro muito famoso, espalhado pelo mundo inteiro, chamado O Grande Conflito, um livro fantástico de se ler, impactante, né? Ela que escreveu, bases para a filosofia de saúde, onde a Igreja Adventista tem uma rede muito grande no mundo de hospitais, de clínicas. Aqui em Porto Alegre nós temos uma clínica adventista, né, que atende aqui a várias áreas da saúde, né? A Ellen White escreveu muito sobre a educação, lançando bases da filosofia da educação, onde as escolas adventistas espalhadas pelo mundo seguem essas orientações. Uma pessoa que não teve nenhum terceiro ano do primário completo. A gente entende que Deus usou essa mulher. Mas pode usar, ele entendendo por bem, pode usar outra pessoa, pode te usar. Já pensou? Usar você como profeta? A Bíblia fala em Joel capítulo 2, que pelo Espírito Santo, né, os jovens teriam visões, os velhos sonharão, né, e as crianças terão esse envolvimento. Então, Deus pode usar, não é verdade? Mas nós queremos que a Igreja Adventista tem essa característica. O sexto ponto, ensina sobre a verdade, né, que o sábado ainda é verdadeiro, ainda deve ser cumprido. Por isso que a Igreja Adventista, a palavra Adventista, significa aqueles que aguardam o que há de vir. Isso é uma referência à volta de Jesus. Do sétimo dia é uma referência ao mandamento de Deus esquecido por muitos. E o sétimo dia, que é o sábado, é um dia sagrado que deve ser lembrado. Então, no próprio nome da igreja, já há uma declaração de fé das características da igreja verdadeira. Outro detalhe aqui, está em todo o mundo pregando o evangelho eterno. A Igreja Adventista está presente em mais de 200 países, isso engloba praticamente o mundo inteiro, e nós temos missionários espalhados em países que ainda não se tem a instituição ainda adventista estruturada, que são poucos países, mais no contexto da janela 1040, os países ali num contexto mais do islamismo, mas a gente tem essa missão, essa visão de pregar ao mundo inteiro, e onde a gente não consegue entrar, nós tentamos fazer isso via internet, via TV, via rádio, e aí por o mundo inteiro se espalha. E o oitavo ponto aqui, segue os princípios bíblicos de saúde. Não sei quantos de vocês já ouviram falar em Loma Linda, uma comunidade, uma região, inclusive há uma universidade adventista que tem ali as áreas de saúde, medicina, enfermagem e assim por diante. E ali encontra-se um dos povos que vivem mais tempo no mundo. Há um estudo que foi feito um tempo atrás de comunidades que têm uma característica de longevidade. Então, eles encontraram um povo na Itália, encontraram um pessoal, se não me engano, no Japão, e nos Estados Unidos, em Loma Linda, encontraram um povo. Que povo era esse? Um povo adventista, que ainda aos 90, 95 anos, 100 anos, ainda andando de bicicleta, ainda tendo algumas atividades, caminhadas, né, alguns fazendo atividades de horta, lidando com jardim, com uma saúde assim bem cuidada.
e eles observaram que a alimentação fazia diferença. Uma alimentação vegetariana, uma alimentação mais saudável, né? O uso de nozes, castanhas, com equilíbrio, a importância da confiança em Deus, da alegria, e os remédios naturais, descanso, luz solar, ar puro, né? Exercício físico. Então, esses princípios nós carregamos já há mais de séculos. E o nosso povo tem o privilégio de ser um povo feliz por cuidar disso. Hoje, o que a medicina reconhece, nós temos isso há mais de 100 anos. Então, isso para nós é um privilégio. E a gente entende que a igreja verdadeira tem essa característica. Tá bom, meus queridos? Essa aqui é uma pincelada, né, desse assunto. E você pode dizer assim, pastor, mas tem outras igrejas, por exemplo, que guardam o sábado. Os judeus, tem os batistas do sétimo dia, né? Só que não é só uma característica, você tem que ver a soma, né? O pessoal pode guardar o sábado, mas talvez não tenha observado o cuidado com a saúde. Talvez o foco da pregação não está no mundo todo. Então, queridos, a gente precisa observar o todo para identificar a igreja verdadeira, não só uma partezinha. Tá bem? Por fim, desculpe, eu não coloquei aqui, né, a resposta de João 10:16. A gente pode dizer que a resposta de João 10:16 é a seguinte, ó, vou abrir para vocês aqui. Fazer parte do aprisco, isto é, igual a igreja verdadeira de Cristo. Ok? Fazer parte do aprisco, que ele fala lá no verso, né, que há um só rebanho e um só pastor. Ele está conduzindo as ovelhas para isso, né, que é a mim e a você. Então, aqui, João 10:16, fala sobre isso. E agora eu pergunto para você. Meu compromisso com Deus e com o próximo. Desejo fazer parte do povo de Deus e obedecer a toda a Bíblia? Você deseja isso? Se você quer, faz como eu aqui, ó. Vou marcar Sim. aqui, ó. Eu quero. Eu quero. E agora, um apelo também para nós. Farei o possível para frequentar regularmente a igreja verdadeira? Eu também reforço meu compromisso. E você, reforça também? Deixa eu aqui liberar aqui o meu compartilhar aqui. Muito bem. Vocês, então, participam, aceitam participar dessa igreja verdadeira? Quer fazer parte? Que benção. Benção ver a Michelle aí caminhando. Eu estou vendo até a lua aí, Michelle. Coisa boa. Então, nós vamos fazer uma oração para marcar esse momento especial aqui do nosso estudo. Segura sua mão aqui erguida. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua decisão. Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque temos pessoas decididas a participar, fazer parte da igreja verdadeira. Dê, Senhor, essa alegria, essa bênção a todos nós, a nos mantermos firmes nessa caminhada até o dia da tua vinda. E enquanto te aguardamos, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis aos teus mandamentos, a cuidar da nossa saúde e a testemunhar do teu amor a outras pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Abençoe a cada um que está aqui e a cada um que também depois irá acompanhar a gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu até acabei sem perguntar se havia dúvidas, né? Tentei procurar explicar o máximo possível, mas não sei se alguém tinha alguma pergunta. Não falando antes. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Gente, obrigado. Hoje foi um pouquinho mais tarde, né? Não quero judiar de vocês aí com o tempo, né? Precisamos descansar. Mas Deus abençoe cada um. E a nossa próxima quinta-feira, o tema vai ser bem interessante e que está, assim, no desafio de muitas pessoas, que envolve os recursos financeiros.
A Bíblia, o título é A Bíblia, o Cristão e os Bens Materiais. Então, nós vamos trabalhar esse ponto, extremamente importante também para o nosso estudo da Bíblia. Tá bem? Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Amém.